Bom dia, Igreja de Cristo no João 23, a minha saudação aos irmãos e irmãs, Deus te abençoe. E a você, meu amado, minha amada, que ainda não me conhece, Deus também te abençoe. Amém? Uma palavra aqui para nossa reflexão. Livro de Esdras, capítulo 10, o versículo é o 2, diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Secaías, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra. Mas, no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Amém? O contexto desse texto de Esdras é aí por volta do ano 538 ao ano 547 a.C., quando Ciro, o persa, reinava e tinha tomado a Babilônia. Esse é o contexto. E Esdras volta a Israel para organizar as coisas, a Jerusalém, para organizar as coisas que estavam meio difíceis por lá, tá certo? E esse é o contexto, e Esdras está nessa situação. O versículo 1 diz que Esdras começou a orar, a interceder pelo povo, e grande multidão se ajuntou a ele, e todo mundo estava muito amargurado por causa do pecado, tá certo? Isso é um ponto muito interessante. E aí, esses irmãos aqui que foram citados no capítulo 2, Secaías, filho de tal, se ajuntaram a Esdras, e tomaram a liderança do povo e falaram com Esdras. E a palavra deles é a seguinte: eles reconheceram que estavam em pecado. É a primeira coisa. E a segunda coisa é que eles afirmaram para Esdras que ainda há esperança no tocante a isto. Amém, queridos? E Israel se arrependeu, consertou a sua vida naquele contexto e foi abençoado. Foi agraciado por Deus, porque é o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, Isaac e Israel, que é Jacó, tá certo? E aí, essa é a realidade do povo naquele momento. Essa palavra é a palavra de Deus, ela se atualiza, ela chega para nós, é a palavra do Senhor. E eu quero trazer aqui essa orientação para você. Se por alguma razão você perceber que está numa situação difícil, numa situação de pecado, numa situação onde a sua vida está aí amargurada, com a desesperança, com um desespero na alma, sem esperança nenhuma, eu quero realmente dizer hoje para você que há esperança. Amém? Há uma esperança, existe um Deus todo glorioso que traz essa condição de nos abençoar. Agora, Deus ele não lida muito bem com o pecado, tá certo? Ele não gosta do pecado, por isso que mandou Jesus para morrer pelo pecado da humanidade. E aí ele não gosta do pecado. E a condição, amado, é essa mesmo. Israel se arrependeu e foi abençoado pelo Senhor. A esperança é essa, é reconhecer que o ser humano é pecador, é reconhecer que a sua angústia, que aquilo que está lhe causando angústia, é uma condição de pecado, está trazendo dificuldade à sua alma, você está entristecido, amargurado, chateado, e isso é uma condição de pecado. O que você precisa fazer? Você precisa reconhecer que isso é erro, isso é pecado diante de Deus, e aí você precisa se voltar para Deus. A esperança é voltar-se para Deus. O povo de Israel abandonou aquele pecado que eles estavam praticando. Abandonou totalmente. Se você ler o livro de Esdras capítulo 10, você vai entender que o povo abandonou aquele pecado e Deus os abençoou graciosamente. Amém, queridos? O Senhor nos dá uma oportunidade muito grande para nos livrar das angústias, das maledicências. Não quer dizer que quando você for ser crente, glória a Deus, você não vai ter dificuldades, não. Vai sim, mas a sua alma vai ter tranquilidade, porque Cristo já deu um jeito sobre isso, ele já trouxe a esperança a Israel, ele já trouxe a esperança ao povo, às nações, ao mundo. Aquele que quer se voltar para Deus, que entende isso, que percebe isso, que abandona aquilo que você entende que é pecado, você vai ser abençoado, você vai ter direito a uma vida eterna. Tudo isso é um processo de Deus, é graça de Deus. Portanto, essa manhã, essa reflexão muito breve, porque a história vem
vem desde o começo, o trabalhar de Deus com o ser humano, desde que ele caiu. Ele já providenciou lá no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, quando ele fala lá já de Jesus, que diz que viria um que iria ser contra o Satanás e tal. Já é falando de Cristo, então Deus já tem providenciado isso desde muito tempo. Então há esperança para você. Você está sem esperança essa manhã? Você está sem esperança nesse dia? Há esperança para você. Volte-se para Deus. Deus é revelado em Jesus Cristo. Creia nele, peça a ajuda dele, ele vai te abençoar. Abandone aquilo que você entende que é erro, que Deus vai te agraciar com bênçãos especiais, bênçãos espirituais, amém? Com bênçãos materiais também, porque bênçãos materiais todos podem ter, independente da situação, mas bênçãos espirituais, para que a alma fique tranquila, para que tenha esperança, firmeza, segurança na alma, precisa reconhecer que tem um pecado aí e precisa voltar-se para Deus, tá certo? Esse barulho agora há pouco foi uma bola de aniversário que estourou. Teve uma festa aqui ontem, então estourou uma bola agora, estamos comemorando ainda, tá certo? Deus te abençoe, meu amado, o Senhor te guarde. Hoje é um domingo, que você possa ter um encontro pessoal com Deus, porque no tocante a isto ainda há esperança. Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.